Eduardo Bruno e, juntamente com meu colega Matheus Galdino, estamos a elaborar este trabalho, que faz parte da disciplina de estágio para o ensino médio. Devido a essas questões de pandemia, infelizmente não podemos atuar nas escolas. E este projeto aqui é idealizado por nossa orientadora, a professora Liliane Pessoa, professora na instituição UNP, Universidade Potiguar. E como conclusão de curso, do curso de História, licenciatura em História, 8º período, estamos a elaborar esta aula para repassar para vocês a temática de Segundo Reinado no Brasil e a temporalidade 1840-1889. E em destaque alguns tópicos interessantes a mencionar, os quais são a maioridade de Dom Pedro II, partidos liberal e conservador, parlamentarismo no Brasil, atividade econômica, o café e, por último, fim do escravismo. Em 1840, com a antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, aos 14 anos, iniciou-se o segundo reinado, que se estendeu até 1889. Para os grupos dominantes, a coroação de Dom Pedro II representava a perspectiva de manutenção de seus privilégios políticos e econômicos, num ambiente de tranquilidade social. Acreditavam que o imperador, com sua autoridade, ele iria reunir forças para liquidar as rebeliões provinciais, submetendo os revoltosos e descontentes à ordem pública do império. O imperador exerceria o poder apoiado por uma minoria que possuía 95% das propriedades do país. Na imagem que vemos da aclamação de Dom Pedro II, este que foi o segundo imperador do Brasil, e esta aclamação a Pedro de Alcântara, ela é retratada por Debré. Ocorreu em 7 de abril de 1831. Logicamente que, a posterior, Dom Pedro II seria, de fato, o imperador do Brasil. Logicamente que vemos como uma estratégia política na época. É possível contemplar na imagem, o povo, as pessoas fazendo as saudações a ele, outras pessoas que faziam parte do império na sacada do prédio, militares apostos, armados, como uma questão nacionalista que era e que foi muito forte no Brasil nesta época, no século XIX. Os partidos liberais e conservadores. O Partido Conservador, ele também foi apelidado de Saquarema, termo originário da própria cidade de Saquarema, que estava na parte norte da província do Rio de Janeiro, que fora conhecido também como um centro de políticos conservadores na época. De outro lado, havia o Partido Liberal, também chamado de Luzia, apelido provavelmente ligado à cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, foco das atividades dos liberais durante a Revolução Liberal ocorrida em 1842. Do Partido dos Liberais, que era um partido político brasileiro do período, surgido por volta de 1831 e foi extinto com o golpe militar de 15 de novembro de 1889. Eles se auto-simbolizavam através da figura de um bem-te-vi, que se consideravam progressistas e liberais históricos, e se uniram formando o novo Partido Liberal em 1868. Os conservadores eram um partido político brasileiro do mesmo período, surgido em 1836. Foi o sucessor ideológico direto do Partido Restaurador, reunindo os antigos caramurus com membros dissidentes do Partido Moderado. Esses caramurus, eles eram simpáticos ao regresso da coroa portuguesa e, sobretudo, à volta do antigo imperador Dom Pedro I. Para o historiador José Murilo de Carvalho, o Partido Conservador era uma aliança
em que predominavam representantes de proprietários rurais, ou seja, de grandes lavouras de exportação, burocratas do serviço público, entre os quais se destacavam os bacharéis de direito e os grandes comerciantes. Já o Partido Liberal, ele reunia principalmente profissionais liberais urbanos e proprietários rurais que produziam para o mercado interno ou de áreas de colonização mais recentes. Ainda no próprio século XIX, nessa temporalidade, era muito comum nas conversas políticas se dizer que não havia nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, as pessoas diziam que não havia diferença entre o conservador e o liberal, pois praticamente o seu intuito era o poder. Eles brigavam, na realidade, não pelo povo, não pela melhoria da sociedade brasileira, mas sim para se manterem no poder. Fazendo a comparação com os dias atuais, não é tão difícil de vermos isso em pleno século XXI, não é? Vários partidos políticos, várias manifestações políticas dessa natureza. A política desse período, em grande medida, não se fazia em função de programas e objetivos ideológicos definidos. A grande preocupação dos políticos era, como eu falei, era de chegar ao poder, porque isso significava obter prestígio e benefícios para si próprio e sua gente. Também havia violências e fraudes nas eleições, quando houve, em 1842, que foram chamados de eleições do cacete, devido às violências que ocorreram, políticos foram perseguidos, enfim, todo tipo de violência nesse período aí. Aí vemos essa questão violenta na política, essa briga em outras formas para se chamar. Inclusive vemos hoje em nossos dias, né? Parece que é algo cultural no nosso Brasil, infelizmente. Parlamentarismo no Brasil, em 1847, criação do cargo do presidente de Conselho de Ministros, assinala o início do parlamentarismo no segundo reinado. E esse presidente, o primeiro-ministro, né, ele seria o chefe do ministério encarregado de organizar o gabinete de governo. Após a realização de uma eleição, o imperador nomeava para o cargo de primeiro-ministro um líder político do partido vencedor. E esse líder, ele montava o gabinete ministerial, que em seguida era apresentado na Câmara dos Deputados para se obter o chamado voto de confiança. O que era isso? Nada mais era a aprovação pela maioria dos parlamentares. Se fosse reconhecido, ok. Se não, aí haveriam outros procedimentos. Se aprovado pela Câmara, o gabinete começava a governar o país, né? E caso ele não fosse, iria caber ao imperador demiti-lo ou dissolver a Câmara, convocando novas eleições, por exercer esse poder moderador, né? O imperador ele podia impor o gabinete de sua preferência, mas essa prerrogativa contrariava também os princípios do próprio parlamentarismo, que era um sistema em que o poder legislativo detém grande influência na formação dos governos. É tanto que foi chamado de parlamentarismo às avessas aqui no Brasil, porque o poder moderador, todo o poder quem detinha era o imperador, né? E em outros países, a Inglaterra, o imperador não teria, ou o rei não teria esse poder todo, né? Mas sim os parlamentares. Nesse período ainda houve a revolta liberal pernambucana, né? Chamado Partido da Praia ou os Praieiros, que eu quero mencionar aqui somente algumas questões que eles destacaram, que fora chamado de Manifesto ao Mundo, e suas principais propostas eram: primeiro, o voto livre e universal para o povo brasileiro, fim do voto censitário. Segundo, plena liberdade de imprensa. Terceiro, garantia de trabalho para o cidadão brasileiro. Quarto, a extinção do poder moderador, que foi o que eu falei há pouco, essa autoridade que o imperador possuía, era a extinção dele que eles queriam. Quinto, exercício do comércio a varejo só para os brasileiros. Os portugueses seriam proibidos de exercer essa atividade.
Sexto, garantia dos direitos individuais do cidadão. E, por último, estabelecimento da federação. Na característica econômica, vemos a exportação, a produção, a importação do café, que foi introduzido no Brasil por volta de 1727, século XVIII. Mas a princípio era um produto sem grande valor comercial, utilizado como bebida destinada apenas ao consumo local. Entretanto, com o passar do tempo e ao início do século XIX, o hábito de beber café alcançou grande popularidade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, fazendo crescer o mercado consumidor. Com isso, chega-se até o Brasil, né? E em muitas situações, como o Brasil sempre gostou de receber várias influências estrangeiras, o café não seria diferente. O clima e o tipo de solo de muitas áreas do sudeste brasileiro favoreciam amplamente o desenvolvimento da lavoura cafeeira. Lembrando que a mão de obra era escrava negra, que foi deslocada parcialmente para a cafeicultura. Os lucros gerados pela exportação do café possibilitaram a recuperação econômica do Brasil, que tinha suas finanças abaladas desde o período da independência, devido à queda das exportações agrícolas e à dívida externa. Um outro ponto aqui que nos parece cultural no nosso país, né? Essa dívida externa. Geram dívidas, o país, a região, ela entra quase que em colapso, fazem empréstimos, e quem paga a dívida é o povo, né? E a dívida muitas das vezes só tendia a crescer. Os cafeicultores, eles se tornam o grupo mais rico e influente na sociedade brasileira, transferindo o centro do poder político e econômico do Nordeste para o Sudeste do território brasileiro. Levando em consideração essa riqueza que o produto gerava, o próprio escritor paulista Monteiro Lobato, que escreveu, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele faz uma comparação dos pés de café a uma árvore que dá ouro em bagos vermelhos, ou seja, referência ao lucro do café. Inicialmente, o café era cultivado na Baixada Fluminense, no Vale do Paraíba, que abrangia as áreas das províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A partir de 1870, as fazendas de café expandiram para o oeste da província de São Paulo, onde se encontrava um tipo de solo extremamente favorável ao seu desenvolvimento. Era chamado de terra roxa, ou seja, terra fértil, produtiva. Colhia-se o que plantava-se. Lembrando que tudo era formado, o trabalho que havia era pelas mãos dos negros que eram escravos. E posteriormente, ainda nesse período, um pouco longe ainda do fim da escravidão, mas o sistema escravagista já estava entrando em declínio, em queda, em diminuição, mesmo o café dando lucro nesse período, houve também a questão da mão de obra imigrante, que foram trazidos alemães, suíços, belgas, italianos, entre outros. Mas, a partir de 1870, 1871, foram começando esse declínio da visão escravagista, da economia escrava, Tanto que a lei do ventre livre, elaborada em 1871, ela declarava livres todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Assim, a lei libertava também os donos de escravos da obrigação de alimentar os filhos dos escravos, que seriam livres. Permitia ainda aos escravos que conseguissem juntar dinheiro suficiente, entrar na justiça para comprar a própria liberdade, ou seja, a alforria. Muito embora entrar na justiça seria praticamente impossível, para o negro, visto que a sociedade era escravagista, e depois dessa mudança, os próprios fazendeiros, os donos, os senhores, eles não iriam ficar satisfeitos com isso, com a perda de seus escravos. E essa lei, muito ainda longe de acabar com a escravidão, era simplesmente uma lei que fora criada para se estabelecer certos limites esses que em muitos momentos vemos na história que eles não eram obedecidos, logicamente não eram.
E a Lei dos Sexagenários, de 1885. Vemos aí o caminhar para o fim da escravidão legitimamente, muito embora a discriminação ela permanece, infelizmente, até hoje. E a Lei dos Sexagenários ela declarava livres os escravos com mais de 65 anos, o que significava liberar os donos de escravos da inútil obrigação de sustentar alguns raros negros idosos que conseguiram sobreviver à exploração de seu trabalho. Quando eles conseguiam chegar até lá, né? Quando não morriam antes devido ao extremo trabalho e à exaustão física em massa, em massificação. Muitos deles não sobreviveriam. Mas, em 13 de maio de 1888, nós vemos a promulgação da Lei Áurea, né? Representada na imagem, nessa foto aí do Luiz Ferreira. É uma reprodução da fotografia do século XIX, né, 1888, que revela aí e que nos mostra várias pessoas diante do Paço Imperial, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa. Condições de obter um emprego melhor. Tampouco recebiam ajuda do governo. Muitos continuaram nas mesmas fazendas em que trabalharam como escravos e não eram tratados como cidadãos livres. Mais de um século depois da abolição da escravatura no Brasil, ainda pesa sobre os negros e seus descendentes a herança de mais de 300 anos de escravidão. E isso é tudo, eu agradeço. Tenha um ótimo dia, ou à tarde, uma ótima noite. Um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal.